Agora no ar da Rainane, você acompanha mais uma conexão. Fique ligado. Pois é, eu estou aqui com o pastor Francisney Brito, que realiza um trabalho maravilhoso junto às comunidades ribeirinhas, do Amazonas e outros lugares também dentro do interior do estado do Pará. E o pastor Francisney Brito tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, não é isso? Tem um canal no YouTube, é o áudio, é o devocional Deus e Eu. Tá uma bênção, não é, pastor Francisney Brito, esse devocional? Seja muito bem-vindo a esse tempo tão especial que a gente vai estar conversando aqui. Mas graças a Deus, com a ajuda tanto sua como a ajuda de outro grupo aqui, nosso irmão Nilo, que tem nos ajudado e a gente tem alcançado através do áudio e vídeo, de imagens daqui da Amazônia, das praias, dos lugares, dos municípios de Belém e também do Pará. E Deus tem nos dado a graça de transmitir uma mensagem de Deus com temas. Todas as semanas nós temos temas novos. E agora nós estamos nas bem-aventuranças, tanto do Velho Testamento, como vamos estar falando das bem-aventuranças no Novo Testamento, Que maravilha! Eu particularmente gosto muito de ouvir, sempre que ouço as reflexões, o devocional aqui com o pastor Francisney Brito, eu sou arremetido, O meu tempo de novo convertido, ele foi o meu primeiro pastor e eu sinto muita alegria em ouvi-lo sempre que posso. E quando estou editando aqui, o devocional Deus e Eu, a gente lembra, não tem como não lembrar daquelas sextas-feiras lá do culto de doutrina, das vigílias, era coisa maravilhosa. E agora o pastor Francisney Brito, ele está realizando alguns trabalhos missionários. Quando eu digo assim que você ajuda aí em regiões ribeirinhas, me ajude no termo também, você vai muito assim para dentro mesmo da Amazônia, Fala pra gente um pouquinho disso, para as pessoas que não residem e não conhecem muito bem. Quando a gente fala que você vai para dentro mesmo das matas, das regiões, a gente fala do quê, pastor Francisney Brito? A gente fala de povo que mora dentro da selva, dentro dos sítios, à beira dos rios, pessoas que moram muito dentro mesmo. Nós tivemos nos casos de a gente estar a 2 dias de viagem de Santarém para dentro. Meu Deus. Ali na área do Tapajós, dos Arapiuns, dos índios, das tribos que existem para aquela redondeza, ali para aquela área. Sim. E Deus nos abençoou naquela região, como também o Senhor nos ajudou a caminhar para outras áreas ali de Santarém e de todas aqui, Prainha, Almirim e Breves, enfim, nesse inteirinho todo, tanto do Tapajós como daqui da região perto de Belém do Pará. E também para as áreas aqui da parte principal também, das estradas, da BR-010, da BR-316. São vários municípios, de Castanhal para lá são vários, São Francisco, a gente tem ido muito em Igarapé-Sul, Igarapé-Miri, Carapajó, tudo por aí. A gente tem invadido essas regiões e levado a palavra de Deus, falado do amor de Deus, porque Ele é grande, é poderoso. Nós estaremos fazendo um grande evento agora em Terra Alta. Terra Alta. No período de julho, Terra Alta. Terra Alta, quem vai de Castanhal, é 28 quilômetros de Castanhal. E ali a gente estará fazendo um trabalho daqueles que a gente faz de 10 dias, trabalho missionário, que a gente se muda para a região pelos 10 dias. E lá a gente evangeliza, a gente publica, a gente canta, a gente adora, a gente trabalha de manhã com as crianças, de tarde com os jovens, de noite a gente palestra com os casais. São dias de maravilha, com distribuição de roupas, calçados, bíblias e mais alimento. Às vezes a gente leva até peixe que nós recebemos e a gente leva para distribuir gratuitamente,
É uma coisa maravilhosa, né? Fora os brindes, que criança gosta de brinde. Você sabe que Sem se dúvida. você trabalhar com criança, não tiver brinde para É, as crianças, é problema sério. é verdade. Agora, fala pra gente, pastor Francilei, das necessidades extremas que você encontra, das carências que você vê nessas regiões por onde você vai. Olha, em primeiro lugar, a gente percebe muito a questão financeira. É muito, muito forte, né, essa questão financeira. Uhum. Uma boa parte vive daquelas ajudas do governo, né? Outras pessoas quando têm sorte de ter o açaizal, eles até apanham o açaí no período do açaí, porque o açaí não é todo o tempo, né? Ele é por período em regiões. De acordo com a região, ele pode fluir por 4 meses, 5 meses, 7 meses, e mais nos plantios, né, cultivados, ele ainda vai um tempo maior, mas ele não é todo o tempo. Nós estamos vivendo um tempo muito ruim do açaí, que é o período o pessoal está levando tudo para fora, comprando de tudo, muito barato, porque eles fecham o pacote no tempo do que tem muito, da safra. Sim. Aí fica bem baratinho e eles levam tudinho, meu irmão. E aqui no Pará, principalmente em Belém, o açaí está chegando a R$ 35 e R$ 40. Meu Deus do céu. Caríssimo, Eu né? estava falando para Deus um dia desse, eu disse, Senhor, engraçado, o açaí era o tira-sufoco do pobre, né? Verdade. Necessitado. Iam lá e compravam 1 litro de açaí, botavam 1 litro de água e tomava aquilo com farinha, né? Uhum. A chamada chureba. Mas agora nem isso dá para fazer. Antes a gente ia na máquina do cara que vende e pedia água e ele dava. Agora você não pode pedir, porque a água já é para estabelecer o próximo litro de açaí. Poxa E eles vida. não dão para quem está comprando. Se não estiver comprando, é aquele pouquinho, porque tudo roda em volta do recurso, né? Das Verdade. finanças. Então, o Ribeirinho ele está muito carente. Fora que a gente vê a questão dos barcos, né? A proibição dos barcos de madeira para transformar tudo em ferro. Uhum. E nem todo ribeirinho tem essa condição de ter um barco de ferro. Então, é complicado mesmo. Só Com, Jesus. com esse barco de ferro, por exemplo, ele consegue viver relativamente bem. Com ferro, chamado de ferro-boot, né? Ferrobolt. Uhum. Que dá. Ele ajuda muito a pessoa, né? Uhum. A pessoa que tem um barco e uma boa linha, ela vive bem. Ela vive bem. E a pessoa também que transporta o açaí, o atravessador, ele não vive mal, porque ele ganha em cima justamente desse tempo, de buscar e levar o açaí para a cidade, então ele ganha um pouco mais. Agora o ribeirinho em si, ele é o que trabalha mais e o que menos é favorecido. Há regiões onde ele pode ter a mandioca para fazer a farinha, há regiões onde ele pode ter o plantio das outras hortaliças, Uhum. até que dá para o camarada sobreviver. Mas regiões onde ele não tem essas coisas, vamos dizer, tem lugares que não tem como plantar mandioca porque a região cobre de água pelo menos uns 2 meses por ano, que é o Entendi. período da maré alta. Maré alta, né? Período da maré alta. Aí molha toda a terra, então o que tiver dentro da terra vai matando aquelas hortaliças, né? Agora, E aí só sobrevive mesmo as plantas já naturais do lugar. uhum. E qual o lugar mais carente, pastor Francisney, que você já foi, junto com a sua equipe aí, fazer missões? Se você chegou lá e falou, meu Deus do céu, e agora? Olha, obreiro, é difícil, porque todo lugar carente tem uma região mais carente do lugar. Né? Existe um lugar que a gente vai nessas regiões do Tapajós, em que existe ali aquela região que todo mundo está encostado. Mas mais adiante, quando você entra para os igarapés, você entra para os ramais, você vai encontrar pessoas, às vezes, vivendo pela misericórdia de Deus. Mas a pessoa não consegue vir para a cidade, por quê? Porque ela não tem onde morar. E se ela vir para a cidade, ela vai ter dificuldade, porque o que ela
ela consegue arranjar lá um peixe, né? Indo para o rio, pegando peixe. Ainda há regiões que tem a caça, e quando não é perseguido, né? Eles ainda caçam para comer. E então ele sobrevive da questão ribeirinha. Mas o problema é quando a pessoa não tem mais isso, né? Aí ela quer ir para a cidade, lá na cidade vai passar necessidade, tem que pagar aluguel, e às vezes a pessoa vai passar fome mesmo na cidade, e às vezes até pedir. Nós temos muito, aqui em Belém está proliferado de gente pedindo. Meu Deus. Aumentou muito a mendigância aqui em Belém do Pará. Que coisa. Pois é, e é um estado tão rico, né, pastor Francis Ney? O problema é o ser humano, o problema é o ser humano. Nós estamos caminhando para crer naquele espírito de mentira que Deus falou no passado através de Paulo. As pessoas acreditam mais na mentira do que propriamente na verdade. Meu Deus. Nós estamos, eu perceber, está se caminhando na internet para a anulação dos textos bíblicos. Que coisa. Tanto porque você olha que estão trazendo livros antigos, livros apócrifos, livros que ficaram no passado, estão tentando trazer através daquele livro uma dúvida em cima daquilo que a gente tem hoje, dizendo que nós fomos enganados pelos nossos pais no passado, na fé. Eu vejo muitos vídeos que tratam eu vejo muitos vídeos nas redes sociais falando muito aí do livro de Enoque. O que você diz a respeito? Olha, primeiro, eu não sou contra, eu já li uma parte do livro de Enoque, eu não tenho ele, mas tive a sorte de ler uma parte. Eu também tive a sorte de ler livros muito antigos, porém, o que eu digo é o seguinte, tudo bem, a gente pode acreditar em várias coisas que ali estão escritas, principalmente na expressão de Enoque que está registrado em Judas, né? Em Judas. Mas eu digo assim, se os apóstolos, eles falaram pouco esses ensinos, desses livros, é porque eles só pegaram aquilo que realmente importava na igreja, sabe? Aquilo que realmente tinha significado. Então agora não adianta a gente buscar esses relatos, até porque foram alterados. São muitos anos, muitos séculos, então muita coisa foi alterada. Assim como as escrituras sofreram com as traduções, e hoje nós temos escritura totalmente... Se você pegar a Bíblias atualizadas hoje, você tem uma aberração muito grande da língua portuguesa com a língua hebraica, com a língua aramaica, então a grega. Você vê uma discrepância muito grande. Se você não ficar com aqueles textos antigos e dentro daqueles textos você buscar o conhecimento na base do original, você acaba entendendo que Deus ele é fácil, ele é um Deus que não está preocupado com nada, ele só está preocupado em te abençoar, como se ele fosse o teu servo, correndo atrás de ti, te ajudando, te fazendo tudo, não tendo nada de devolução. Deus não quer o dinheiro, mas Deus quer a adoração, o louvor, a gratidão. Deus quer ser lembrado, adorado, glorificado, exaltado. O próprio Senhor Jesus disse que ele busca os verdadeiros adoradores. A busca de Deus não é por homens cruéis, não é por pessoas nojentas, violentas, odiosas. Não, essas pessoas, se no andar de Deus, no caminhar de Deus, ele encontrar, ele vai fazer o que elas deixarem fazer. Mas ele, Deus, com seus olhos, que ele diz que ele busca os fiéis da terra, Deus ele busca pessoas que querem o adorar e o bendizer, e estar com ele, sentir a sua presença. Porque a presença de Deus não é difícil, apesar de sermos bebedor de pirão, comedor de pirão, nós somos humanos da mão de Deus, nós fomos criados pela mão de Deus e é notório o amor de Deus, a graça divina. Porém, não é porque Deus nos atende gratuitamente, nos ama, que nós vamos esquecer que ele é um ser que, como ele criou o coração em nós, como ele criou em nós amor, como ele criou em nós compaixão, como ele criou em nós fidelidade, honestidade, esse mesmo Deus tem isso que ele criou.
tem essas virtudes que ele criou. E ele também tem sentimentos e merece ser. É verdade. Então a gente vive realmente um tempo onde as pessoas acreditam mais na mentira, né? E deixam a verdade aí de lado. É um tempo... Você vê no tempo de Isaías, desculpa. No tempo de Isaías, você lembra que o questionamento de Deus, quando disse para Isaías, depois que ele purificou Isaías, ele perguntou quem há de ir por nós, né? Sim. A quem enviarei, quem há de ir por nós. Você vê que as três coisas que Deus coloca para Isaías que ele ia encontrar uma das primeiras era a falta de ouvir. Olha só. O povo não daria ouvido. Segundo, ele disse que o povo não teria visão. Meu Deus. Não teria, por mais que fizesse os milagres e as maravilhas, o povo não teria visão para entender aquilo. E a terceira coisa é que o povo endureceria o seu coração, sim, a sua serviço. Ou seja, o povo resistiria à palavra de Deus, o povo resistiria à palavra profética, o povo resistiria à mensagem que viesse de Deus. Então, não é que Deus estivesse protestando por protestar. Sim. Deus estava tendo dificuldade de abençoar, de tocar, de fazer o homem feliz por causa de si mesmo, por causa que ele não dá ouvido, ele não dá atenção, e porque ele cerra as suas entranhas, ele fecha o seu coração, ele fecha o seu entendimento, porque ele já tem lá algumas mentiras, algumas coisas plantadas dentro dele, e ele prefere ficar com aquela coisa e não se abre para o conhecimento divino. Ele não abre o seu leque para entender que Deus não está preso no passado. Deus é sublime, Deus tem novidade de vida, Deus é Espírito Consolador, Deus é Espírito verdadeiro, mas Deus é Espírito flexível, é um Deus capaz de te entender. Ele não vem atrás do teu pecado, mas ele vem atrás de te ajudar a vencer o teu pecado, né? O diabo, ele quer destruir você e o seu nome, e Deus, ele quer restituir a tua vida e transformar o teu nome no nome de uma pessoa agradável para ti e para a sociedade. Isso é maravilhoso. Essa resistência você não encontra nos lugares onde você vai realizar a obra missionária, ou será que encontra? Encontra sim. Encontra? Não é porque a pessoa é pobre, não é porque a pessoa é... Bom, ele não tem resistência para receber as doações. Isso não. Apesar de que a gente vai em áreas ribeirinhas, em área também dentro aqui do Chamais, das BRs, a gente tem pessoas que ela, apesar de ser pobre, é vaidosa. Entendi. Entendeu? Ela não quer que você chegue lá com uma coisa que aquilo não venha agradar seus olhos. Mas tem pessoa não, pessoal. A maioria é humilde, a maioria te recebe muito bem. Aliás, eu acho que se nós olhássemos para dentro da maioria dessas pessoas, a gente veria dentro delas uma alma que clama, que quer, que precisa, uma alma que deseja coisas e te trata bem. Sim. E te trata bem. Se ele tiver café, ele vai fazer o café, ele faz questão de te atender, ele vai tirar o que ele tiver lá para abençoar. Às vezes você vai de lá com a mão com pouco, quando vê, eles querem te dar o girimum, eles querem te dar o machixe, o quiabo, o que eles tiverem plantado, milho, eles querem que você traga como forma de gratidão, entendeu? Tem muita gente boa. Agora, pastor Francisney, tribo indígena você nunca visitou, nunca realizou evangelismo? Não, o que a gente fez foi estar lá. A gente passou em tribo, mas a gente não ficou lá muito tempo, entendeu? Não foi uma coisa de, a gente vai ficar, vai passar um tempo aqui, não, porque tem que ter autorização. Toda missão para entrar em tribos indígenas tem que ter autorização tanto da FUNAI, para poder trabalhar, como também da própria tribo, através do seu chefe, dos seus caciques. Você tem que ter autorização para ficar ali. Para você passar um dia lá rapidinho, a maioria deixa você passar.
Mas se você for querer evangelizar e fazer esse projeto que a gente faz, tem que ter autorização. Não pode fazer de qualquer jeito, não. Perigos que a natureza oferece, você já encontrou? Já deu de cara aí com uma onça pintada, temível onça pintada, né? Ou então aquela sucuri que muita gente, principalmente aqui dessas partes do Sudeste, do Sul, comentam? Olha, obreiro, eu posso te dizer que Deus nos guardou de muita coisa. Muita coisa. Nós tivemos em áreas onde a infestação daquela jararaca, pico de fogo, Meu Deus. aquilo, nós passamos por região dessas tipos de cobra. E nós tivemos até a sorte de nós estávamos capinando, e na hora da capina, o rapaz pediu para um gole de água, e eu fui buscar água. Antes de eu buscar, ele disse assim: me dê aqui que eu vou, quando você vai buscar água, eu lhe ajudo. Aí eu ia saindo, quando ele deu a primeira enxadada, e veio a pico de fogo enrolada na enxada. Meu Deus, entendeu? do céu. Tem a pico de jaca e tem a pico de fogo também? Pico de fogo é mais para a região do Tapajós. Que Tem coisa. muito pra lá. E é o veneno E mortal. aí, Deus o livre. Uma coisa muito séria. Nós tivemos muito caso de pessoas que foram, sofreram. Nós tivemos um caso, parece mentira, mas não é mentira, quem vive essa região sabe, de uma pessoa que sofreu 7 vezes a picada da cobra. 7 vezes. Aí nós tínhamos vários casos de pessoas que elas sofriam, principalmente quando vem a lua nova, essas coisas, eles sofrem quem já passou por pela picada da cobra. Nós tivemos uma vez, eu navegando pelos rios, eu, minha esposa, minha filha, aí nós resolvemos parar numa prainha. Depois a gente para concluir. E quando eu estava lá, a gente estava se ajeitando, eu comecei a observar. E tinha ali as marcas da pata da onça, né? Meu Deus. A onça pitada. E eu disse para minha esposa: vamos sair rapidinho daqui, porque se ela já veio beber água, ela pode voltar para caçar alguma coisa. Então vamos sair daqui. Então, lá era comum ter essas onças, né? Tanto as onças como os gatos do mato, e tinha muito para uma boa parte para lá. Então, a gente tinha sempre cuidado de não encostar com facilidade. É melhor você andar com o ribeirinho. Porque ele já tem o caminho, já tem as estratégias, ele já sente o cheiro, eles já sentem, eles ouvem, e eles sabem, assim, tem a audição bem aguçada para entender quando tem um perigo, entendeu? A sucuri a gente encontra muito, meu. Demais. Não é tão difícil não encontrar. Porque a sucuri, ela faz parte da Amazônia, né? Ela vive, é o habitat dela. Então é constante a gente ver sucuri puxando, principalmente quando tem lugares onde tem a questão da criação, do pato, da galinha, do porco. Eles sempre ficam lá, alojados em algum lugar que é para pegar o cachorro. Eles comem muito esse tipo de animal. Nós tivemos casos de crianças brincando na água, e quando viram, o jacaré-açu vinha para cima da criança. Então foi uma corrida, um para acertar, como a gente chama aqui no Pará, né? E graças a Deus conseguiram livrar a criança, mas ele ia pegar e ia levar para o fundo. Porque o que acontece é que o jacaré, ele é diferente da cobra, né? A cobra, ela esmaga para poder comer, mas o jacaré não, ele pega qualquer parte do teu corpo, roda e tira. Meu Deus do céu. Nem sempre ele pega o teu corpo, leva para o fundo. Na maioria das vezes ele pega um braço, uma perna e roda para arrancar aquilo, né? Quando não, ele dá-lhe uma dentada que tore. Então é mais comum você ver pessoas que perderam um pé, perderam um braço, em decorrência da ação do jacaré. E ali na região, para dentro de Aveiros e outros lugares assim, a gente encontra o jacaré-açu, né? O jacaré-açu.
Ele cresce muito. Alguns dizem que ele cresce até 7 metros de comprimento. Poxa vida. Eu só vi um na faixa de 5, 4,5, 5. Eu não cheguei ainda a ver um de 7 metros. Mas o pessoal fala de ele chega até 7 metros. Que coisa. E ele é muito grande. Gigante. Né? Quando ele engole mesmo. A até vítima. criança, assim. São os desafios do campo missionário e a gente percebe que essas coisas, esses riscos, não fizeram com que o pastor Francisney viesse a desistir dessa missão que foi colocada nas mãos dele por Deus, né? E a gente vê também que ele faz isso com muito esmero, com muita dedicação. Eu sempre comento isso com ele, é lindo de ver, e que se eu fosse aí um milionário, né, com certeza, até por ser amigo dele, seria uma das primeiras coisas que eu faria, ajudar esse projeto, porque além de desafiador, os frutos eles são vistos, né? O pastor Francisney comenta isso às vezes comigo. São muitas as pessoas que, por conta da necessidade não só financeira, não só no âmbito, né, da questão da alimentação, etc., mas principalmente espiritual. E a gente vê que esse é um trabalho realmente muito importante, que tem lá seu valor enorme, principalmente para Deus e para algumas pessoas que apoiam, né, o pastor Francisney. Quando você vai para uma determinada região, você leva quantas pessoas ou vai só você e sua família? Você tem uma equipe? A verdade é que a gente hoje tem a missão M-Movas, né? A gente já esteve na missão Shalom, depois na Jeová Jireh, e agora a gente está na M-Movas. A gente... Esse trabalho de 20 e poucas pessoas, mas não vai sempre, vai 18, vai 17, vai 15, às vezes vai 10, de acordo com a necessidade, porque é voluntário, né, obreiro? Sim. A pessoa precisa estar livre para ir. E às vezes está trabalhando, às vezes está ocupada dentro da igreja, porque as igrejas hoje ela tem muito trabalho, né? E às vezes impede com que a pessoa vá, o missionário se desloque, porque tem muito trabalho dentro da cidade. E até mesmo a gente percebe essa falta de visão de alguns líderes em relação à necessidade da obra missionária. A palavra necessidade da obra missionária não se trata de comer, de se vestir, de calçar. A necessidade ela prescruta justamente dessa questão espiritual. O mundo está passando, as trevas estão aumentando, as pessoas estão cada dia menos crendo em Deus. Os motivos são muitos. Então, as pessoas, conforme o tempo vai passando, a sua incredulidade vai tomando conta. E isso transforma essas pessoas em com dificuldade de crer, de abraçar a fé, de se dobrar diante de Deus. Pessoas Sim. que acreditam em coisas que não existem biblicamente, que Deus protesta, que Deus não aceita, mas elas acabam vivendo esse panorama espiritual de forma negativa. E fica difícil se a gente não ter esse amor por essas pessoas. A gente não preocupar que essas pessoas vão falecer, muitas delas sem ter a oportunidade de ter um conhecimento mais profundo, mais dedicado, alguém parar e falar para elas, como Deus mandava o profeta, né? O profeta Isaías é mandado para ir falar para as pessoas, não só para o povo, não só para um público, mas falar para a pessoa. É muito importante que você pare com o ribeirinho, que você pare com aqueles que moram dentro dos matos e escute o que eles têm para falar, escute a história de vida deles e fale para ele do amor de Cristo. Não é difícil falar de Jesus, é difícil inculcar Jesus, é difícil que a pessoa aceite aquilo com facilidade, mas não é difícil. É ter amor, é ter envolvimento com a palavra, é ter a presença do Espírito Santo. E isso tudo faz parte da necessidade da obra missionária. A questão de chegar lá também é outra dificuldade muito grande por causa do recurso financeiro. Pois é. A boa parte daqueles servos de Deus que hoje estão dentro das igrejas,
eles têm dificuldade de contribuir, porque é tanta contribuição na cidade que eles têm dificuldade de atender a obra missionária. A obra missionária, ela é carente desse efeito, não só de enviar, mas de ter, o missionário ter o que dá. Você não pode ir para uma casa, para uma região, para viver à custa da região. Você precisa chegar lá e ter a sua própria alimentação para você não ser pesado para eles, para não ter mais um daquele que vai tirar o pouco que ele tem. Você tem que somar, sentar com eles, está aqui a minha parte, vamos fazer e comer. Isso faz a diferença. Não é você chegar lá e já se bancar e aí vai viver à custa deles. Não. A gente precisa ir até eles, mas ir sem depender deles e expressar para eles o grande amor de Deus. E a maioria dos empresários que estão na igreja, as pessoas que mais têm condições financeiras, elas estão, de uma certa forma, presas às contribuições, e é tanta contribuição, é tanta coisinha que acontece dentro das igrejas na cidade, e fica difícil o camarada ter que contribuir, né, para dar para uma pessoa, duas ou 10 pessoas irem fazer o trabalho missionário, porque tem passagem, tem a questão da alimentação, tem a questão da locação, de onde você vai ficar, né? Tem a questão da saúde, porque você vai entrar em lugares onde existem muitas enfermidades, o risco de você ser tocado por uma malária, picado por uma cobra, entendeu? Pegar uma queda devido você vai subir aqueles buritis, né? Você na região ribeirinho, às vezes não tem trapiche, você tem que andar nos buritis. E aquilo roda às vezes e você acaba caindo. Então, existem várias dificuldades. Fora disso, é o transbordo. Você sair do barco grande e você entrar numa rabeta, tem que pagar a gasolina, tem que ter gasolina. Ou então, entrar em regiões onde a rabeta não funciona. Você tem que ter alguém que de lá, daquela região, e não é fácil fazer essas coisas. Mas glorificado seja Deus, que ainda tem pessoas, ainda tem comparações, ainda tem chama missionária no coração do povo. Amém. Louvado. Maravilha. Você tem um site dessa como é que eu posso chamar? Instituição, é isso? Missionária? Ou é uma associação? Tem um site, Pastor Francisney? Não, nós temos só o link do Facebook, né? Tá. Do Facebook na verdade, o link do YouTube. Do YouTube. É o link do YouTube que a gente tem lá. De lá a gente manda para as pessoas todos os dias, todas as madrugadas, na verdade, né? Nós temos o trabalho da oração da madrugada, onde a gente manda também esses áudios, esses vídeos para as pessoas. Tá. Diga o nome mais uma vez para a gente aí, para o pessoal que está ouvindo, acessar aí esse canal no YouTube. M Movas. M Movas. Movas. Tem o M na frente. Sim. E o Movas na frente. Maravilha. É movimento de missionários organizado dos verdadeiros adoradores. Que coisa linda. Eu conversei com o pastor Francisney, ele realiza missões entre os ribeirinhos e também aí pelas regiões, né, da BR, os interiores do estado do Pará, levando a mensagem de Deus, e não só isso, né? Levando ajuda financeira, levando ajuda em termos de alimento, vestimenta, etc. É um trabalho completo e maravilhoso, muitas vidas sendo alcançadas através desse trabalho. Pastor Francisney, meu muito obrigado, viu? Pelo tempo, um abraço aí na esposa, na família, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. De repente pode ser aí mesmo, em Belém do Pará, a gente tomando um açaizinho juntos, com camarão, né? Com certeza, isso aí é uma delícia. São as delícias do Pará. É verdade. Então, até uma próxima oportunidade, pastor Francisney, que Deus continue te usando cada vez mais. Obrigado, obreiro. Que você possa sempre ser esse instrumento de Deus, até para despertar quem está ouvindo
a pensar, a buscar, a orar a Deus e perguntar: Senhor, eu estou fazendo o suficiente? Eu estou fazendo certo? Ou eu posso fazer um pouco mais? Questionar, né, a si mesmo, para ver se não tem um pouquinho, se apertar um pouquinho, não tem mais caldo nessa cana, nessa laranja, e aí levar essa palavra, essa mensagem, ajudar quem precisa para fortalecer os laços e os corações das pessoas em todos os lugares da região da Amazônia, tá bom? Maravilha. Forte abraço, pastor. Senhor, Deus abençoe. Eu quisera. Aqui a gente encerra esse bate-papo maravilhoso com o pastor Francisney Brito, trazendo essa música linda aqui, ó, na voz de Lília Paz. Desejo Missionário. Conexão Rainani termina aqui. Amanhã tem mais. Tchau.